Graça e paz, pessoal. Bem-vindos à terceira fase do processo de vida, que é a fase de ação. Aqueles que chegaram nessa fase já passaram pelas fases de arrependimento e compromisso, respectivamente. E essa fase é a fase prática, a fase que diz respeito ao dia a dia do discípulo, o dia a dia do cristão, como deve ser. O processo de vida como um todo tem o intuito de ser não um curso teológico aprofundado, mas algo que dê uma base sólida. E nessa fase, a gente vai receber uma base para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, entendendo o mundo como nosso campo missionário. A fase de ação se divide basicamente em 5 fases, ou 5 disciplinas, podemos assim dizer. A primeira disciplina é discipulado, que diz respeito justamente a um dos principais e mais importantes mandamentos de Jesus, de ir por todo mundo fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo que ele nos tem ordenado. A segunda fase é uma introdução ao Novo Testamento, as principais cartas, as principais doutrinas, as principais funções de algumas dessas cartas, bem como uma introdução ao contexto histórico que elas foram escritas, a função delas, o que elas representam para nós nos dias de hoje. Terceira disciplina é Cristologia, que é basicamente o estudo da pessoa do Cristo, do Messias, de Jesus. Em Cristologia, a gente estuda basicamente a doutrina ensinada por Cristo, a sua história, sua personalidade, entre outras coisas. Nossa quarta disciplina é a Igreja Primitiva, como ela funcionava, como ela nascia, qual sua base doutrinária, como ela avançava, como era o dia a dia dessa igreja primitiva, como era a vivência deles enquanto igreja. E a quinta disciplina é a de seitas e heresias, onde a gente vai entender algumas seitas e algumas heresias que surgem no nosso meio e como a gente está preparado para saber lidar com esses pensamentos contrários à Escritura. Então, basicamente, mais do que discutir assuntos teóricos, a gente quer trazer aplicações práticas para o dia a dia da vida de um cristão. Queremos tratar de temas relevantes que vão impactar diretamente não apenas a vida do próprio cristão, mas todo o contexto que ele está inserido. A primeira aula desse módulo Ação é sobre discipulado. O discipulador nada mais é do que alguém que aprendeu de alguém e que vai passar para outra pessoa. O discipulado basicamente é essa transferência de caráter, transferência de doutrinas, transferência do que aprendeu realmente para outra pessoa. E esse processo de discipular e ser discipulado é a base da igreja no Novo Testamento. Os apóstolos de Jesus, os 12, a gente sabe que eles são a base doutrinária da igreja. Foi sobre a doutrina que eles aprenderam de Cristo, que passaram para o mundo, que a igreja surgiu. Então é isso que faz um discipulador. Ele aprende de alguém e passa para outras pessoas, para que o trabalho avance. No caso, como Paulo falava, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é a intenção, é que a gente possa se tornar ter uma maturidade espiritual ao ponto da gente poder cobrar outras pessoas a terem aquela maturidade, passar essa maturidade para outras pessoas. E esse trabalho de discipular pessoas, esse discipulado, foi na verdade o que Jesus veio fundar. Se a gente olhar a Escritura no Novo Testamento, a gente vê que Jesus não veio fundar uma instituição, uma igreja, uma denominação. Jesus não veio construir prédios. Jesus não veio juntar grandes multidões para dar palestras. Jesus veio discipular e fazer discípulos que virariam novos discipuladores, vida a vida, pessoa a pessoa. Esse foi o movimento que Jesus veio trazer à Terra. Quando a gente vê o objetivo de todas as religiões que se dizem cristãs, como protestantes, católicos, todas as religiões que se dizem cristãs, o intuito delas é formar pessoas que são discípulos de Jesus. O que acontece é que esse discipulado não pode acontecer em reuniões com milhares de pessoas, onde uma pessoa só fala e todas as outras só escutam. Esse discipulado a gente acredita que acontece vida a vida, pessoa a pessoa, dia a dia no cotidiano. A gente acredita que a gente é a igreja todos os dias da semana. E não apenas em um dia da semana. E ser igreja todos os dias da semana implica em ser discípulo e discipulador todos os dias da semana. Então, o discipulado é isso, é essa transferência de caráter, de aprendizados
para outra pessoa. O discipulador, basicamente, é a figura daquele que é mais maduro na fé, a gente pode dizer assim, que vai passar os ensinamentos para alguém menos maduro. O discipulador, com isso, se torna responsável pelo comprometimento do discípulo. Não só pelo comprometimento, mas pela doutrina da fé, não pela fé em geral. Não pela fé salvífica, não pela fé salvadora, mas pela fé doutrinária. Então o discipulador se torna responsável pelo seu discípulo, tanto pelo compromisso, quanto pelas doutrinas, quanto pelo caráter. Então, discipuladores, a gente pode dizer que foi a base da igreja primitiva que chegou até os dias de hoje. Jesus veio, foi um discipulador, formou discípulos que mais tarde passaram a discipular outras pessoas, que mais tarde passaram a discipular outras pessoas, e assim a igreja chegou até o dia de hoje. Então, o discipulador é aquele que transfere conhecimentos para alguém, transfere o que aprendeu para outra pessoa, dia a dia, no cotidiano. O discípulo, por sua vez, é aquele menos maduro, que está chegando, que está querendo aprender com o discipulador. E é importante que tanto o discipulador quanto o discípulo, eles tenham bem calculado o custo desse discipulado. Eles tenham calculado o grau de compromisso, já que a gente tem a tendência a escolher os compromissos que são mais convenientes para a gente e dispensar aqueles que não são tão convenientes, não se encaixam tanto na nossa agenda. A gente sabe que a própria Bíblia disse para a gente calcular o preço quando vai começar alguma coisa, como uma parábola usada em Mateus. Quem é que senta para construir uma torre e não calcula o seu custo para saber se vai conseguir terminar essa torre? Então, quando a gente vai começar um discipulado, é importante calcular o preço desse discipulado, tanto para quem vai discipular quanto para o discípulo. Então, esse custo do discipulado tem que ser bem calculado no âmbito do compromisso, principalmente, sabendo que agora a agenda terá que ser submissa à palavra, a esse discipulado, os pensamentos, o que aprendeu, as suas convicções formadas anteriormente terão que ser submetidos à palavra. Terá que ser aberta, ter sua vida aberta realmente para o discipulador. Terão que ser pessoas próximas. Então o preço do discipulado tem que ser bem calculado, no sentido do compromisso que aquele discípulo está assumindo com o discipulador, não só com o discipulador, mas com uma palavra em geral, sabendo que a sua agenda vai ter que se adaptar à sua nova rotina, à sua nova vida, e que isso tem que ser uma prática diária e constante em todas as áreas da vida, né? A gente acredita no evangelho integral, no evangelho que é um evangelho todo, completo, para o homem completo, para todas as áreas da vida desse discípulo. E aí o que é esperado é que com a maturidade, esse que chegou e era um discípulo possa ficar maduro o suficiente para discipular outras pessoas. E uma coisa que é muito importante é a gente entender a relação de um discipulador com um discípulo. Essa relação não pode ser uma relação pragmática, metódica, mas tem que ser uma relação de vivência, de intimidade mesmo. Não só do discipulador com o discípulo, mas da igreja em geral. A relação do discipulador com o discípulo tem que ser de pai e filho, como era de Paulo com seus discípulos, Barnabé, Tito, Timóteo. A relação do discipulador com o discípulo, ela tem que se dar no âmbito de família, de intimidade. Não só deles dois, mas da igreja em geral, né? A gente sabe que a igreja tem que funcionar como uma verdadeira família. Como exemplo que eu costumo dar na igreja em casa, se qualquer membro da igreja tem algum problema de madrugada, alguma emergência hospitalar, qualquer coisa que seja, a pessoa para a qual ele vai pedir socorro tem que ser alguém dali, daquela sala, tem que ser alguém da igreja. A primeira pessoa que ele pensaria em ligar tem que estar ali naquela sala. Então, é uma relação que tem que ser cotidiana, rotineira, dia a dia. Assim é a relação do discipulador com o discípulo, não é diferente. Tem que ser uma relação de pai e filho, alguém que você pode abrir a sua intimidade, pode mostrar os seus piores defeitos e suas melhores qualidades. E essa pessoa vai ter que, à luz da palavra, examinar tudo isso. Como a palavra fala em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2. Escreva você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ou como cita Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 22, dizendo assim: E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Então essa é a relação que se espera de um discipulador e do seu discípulo, de pai e filho, com intimidade.
para poder tratar os problemas nas mais diversas áreas da vida. Então, o que é esperado desse discípulo é que, após um certo grau de maturidade, ele esteja pronto a discipular outras pessoas. No caso de Paulo, que implantava igrejas, os seus discípulos, a uma certa altura, eles estavam prontos para implantar outras igrejas. Então, é isso que é esperado, que o discípulo possa continuar o trabalho do discipulador, seja ele em qual área for, no ministério. Então, assim como Jesus veio para implantar essa igreja, esse grupo de pessoas chamadas para ser uma família espiritual, é importante que o discipulador passe essa visão para os seus discípulos. A visão de implantar igrejas, de implantar grupos, de formar grupos que sejam uma família espiritual. A gente vê que na igreja primitiva esse ciclo acontecia naturalmente. Os apóstolos passavam pelas cidades, pregavam, muitas pessoas eram convencidas e aí se ajuntavam, formavam uma igreja e dali tinha algum discípulo que acompanhava um apóstolo, Paulo, por exemplo. E aí esse discípulo, após certo tempo de convivência com Paulo, passava a fazer o trabalho que Paulo fazia em outros locais e assim o trabalho avançava. E é importante a gente entender que o discipular alguém não é a mesma coisa que evangelizar. Evangelizar diz respeito a trazer uma boa notícia, a ser testemunha de uma notícia que vivenciou. Então a gente tem essa autoridade dada pelo Espírito Santo de testemunhar o que Deus fez na nossa vida, mas isso não é discipular. O discipular é para pessoas que já foram convertidas, mas que precisam tratar a área da sua vida em específico. Ou seja, todos os novos convertidos, todos os cristãos. Então, quando a gente evangeliza, a gente diz o que Jesus fez na nossa vida, a gente é testemunha da boa notícia da salvação. E quando a gente discipula alguém que já é convertido. E esse discipulado não necessariamente tem um fim, pode nunca ter fim esse discipulado, dado o grau e a relação, o grau de intimidade e a relação que essas pessoas desenvolvem. E é esse padrão que a gente da Família Viva segue. É o padrão da igreja primitiva, da igreja implantada por Cristo, que foi ensinada aos apóstolos, que foi ensinada a outras pessoas e que chega até os dias de hoje. E é muito importante que o discipulador da nossa comunidade passe esses valores para o seu discípulo. Os valores do evangelho, os valores do discipulado, os valores da formação dessas comunidades de igreja que formam novos discípulos, que vão por sua vez formar novas igrejas e assim seguir o trabalho. E nessa relação de discipulado de pai e filho, é importante que a gente entenda que esse trabalho não pode acontecer, por exemplo, numa sala de aula, com 20 pessoas assistindo uma única pessoa falar. Porque é importante que dê pra gente exortar um ao outro, carregar o fardo um dos outros, amar uns aos outros. É importante que a gente conheça o discípulo na intimidade do dia a dia. E isso é impossível em uma sala de aula com 20 pessoas. Então essa relação tem que ser de pai e filho, realmente, de intimidade. O discipulado necessariamente exige intimidade, exige momentos de encontro só para o fortalecimento da comunhão, porque nesses encontros a gente descobre muita coisa que não descobriria em uma sala de aula, por exemplo. Então o discipulado exige uma convivência, uma intimidade. Então é muito importante que todo novo convertido tenha uma referência pessoal, tenha um discipulador, tenha alguém que vai acompanhá-lo até a maturidade, vai passar alguns valores, valores do evangelho, valores do compromisso, valores do caráter, valores da nossa comunidade de igrejas. Então nessa primeira aula eu gostaria de deixar 3 desafios para vocês. Então o primeiro desafio é um exame pessoal dos pecados, tanto do discipulador quanto do discípulo, e após feito esse exame, confessar os pecados uns dos outros, tanto o discipulador quanto o discípulo, confessar seus pecados e tratá-los. O segundo desafio é a observância dos pecados que já foram vencidos, do testemunho do que Deus já fez na vida, tanto do discipulador quanto do discípulo. É vocês sentarem juntos e conversarem sobre o que faziam e não fazem mais, o que já mudou na vida de vocês. E o que é que o Evangelho afetou na prática a vida de vocês, não apenas a vida de vocês em si, mas no contexto que vocês vivem, o que de relevante o Evangelho já trouxe para a vida de vocês. O terceiro desafio é aprender e seguir os novos valores, os valores da comunidade, da fundação de igrejas, da igreja primitiva, do Novo Testamento, os valores do Evangelho. Esse é o terceiro desafio. Esse é o terceiro desafio para vocês aprenderem e estarem pondo em prática, observando durante essa semana.
Espero que a aula tenha sido abençoadora na vida de vocês, que tenha sido bastante edificante, como foi para mim. Espero que você que é mais maduro na fé já esteja discipulando alguém. Se não estiver, que comece o quanto antes. Espero que você que está chegando agora possa procurar um discipulador, alguém que você se identifique, alguém que você possa ter intimidade, que você possa conhecer a fundo a pessoa, como se fazer conhecido para essa pessoa também, e que seja uma caminhada maravilhosa para vocês durante esse módulo de ação. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.